Bem-vindos ao vídeo e hoje nós vamos comentar sobre o tema Sistema Operacional Linux, teoria mais questões. Pessoal, e quando nós falamos de Linux, um tema muito cobrado em questões de prova de concurso, a banca gosta muito de fazer uma correlação com um concorrente direto, que é o sistema da Microsoft ou o Windows. Então nós vamos abordar de forma mais profunda o tema Linux, o sistema operacional Linux, e fazer algumas diferenciações quanto ao sistema operacional Windows no que for necessário. E aí, quando nós falamos de Linux, vale ressaltar, primeiramente, o nome do seu criador. O Linux foi um sistema operacional criado por um cara chamado Linus Torvalds. De vez em quando a banca costuma cobrar o nome ali do seu criador ou fazer uma pegadinha, né, dizer que o Linux é um sistema operacional da Microsoft, e agora você sabe que o criador do Linux se chama Linus Torvalds. E quando nós estamos falando de sistema operacional, nós temos que ter em mente o seu conceito. O sistema operacional é um software responsável por gerenciar os recursos do computador e fazer a interação, ou seja, o gerenciamento entre o software e o hardware. O software é a parte lógica, ou seja, os programas, enquanto o hardware é a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que você consegue tocar, são as peças do computador. E o gerenciamento entre software e hardware é feito pelo sistema operacional. E como é que você consegue visualizar essa interação na prática? Eu estou aqui na tela do computador e por meio do explorador de arquivos aqui do Windows, tá? Só para ter como exemplo, eu consigo ver os dispositivos que estão instalados no meu computador. Eu consigo ter acesso aos hardwares dessa máquina. Então, eu consigo ver aqui, ó, que eu possuo dois dispositivos de armazenamento permanente, um SSD e um HD. Eu consigo ver a capacidade total de armazenamento desses hardwares. Eu consigo ver o tamanho disponível, o tamanho livre ainda desses dispositivos. Eu consigo ver as pastas que foram criadas e armazenadas nesses dispositivos. Então perceba que é por meio do sistema operacional que eu consigo visualizar os hardwares instalados na máquina, que eu consigo criar pastas, que eu posso navegar entre essas pastas, abrir arquivos. Então é essa interação entre hardware e software que é responsabilidade do sistema operacional. Depois que você viu como funciona essa interação, esse gerenciamento de recursos, vale ressaltar também que a banca gosta muito de perguntar qual o nome dado ao núcleo do sistema operacional. O nome desse núcleo é kernel. E o que é que acontece? Você viu que a máquina ali possui um HD ou um SSD, onde você consegue armazenar as suas pastas e os seus arquivos de forma permanente, e que para que você consiga fazer esse armazenamento, é necessário que haja um programa chamado gerenciador de arquivos. É por meio do gerenciador de arquivos que você consegue criar uma pasta e armazená-la em um dispositivo. Então perceba, essa interação aqui entre criar e armazenar essa pasta, ela é feita pelo sistema operacional. E você pode considerar que esse gerenciamento também é feito pelo núcleo do sistema operacional, pelo próprio kernel. Então vamos lá. O sistema operacional, ele também se trata de um software básico
básico ao funcionamento do computador. Ou seja, sem um sistema operacional, não é possível você utilizar o computador. E o que é que acontece? Esse sistema operacional, ele é formado por um conjunto de outros softwares. Você vai encontrar outros programas dentro do próprio sistema operacional. E esses programas possuem algumas finalidades específicas. Por exemplo, dentro do sistema operacional Linux, existe um programa chamado Terminal, que ele é considerado do tipo Shell, que é um interpretador de comandos, onde o usuário digita um comando e ele vai realizar uma determinada atividade. Esse programa possui o nome de Bash. Outro programa presente dentro do sistema operacional são os ambientes gráficos, aquilo que a gente conhece como área de trabalho, o desktop. Aquele ambiente onde você consegue visualizar as pastas que estão ali na área de trabalho, os atalhos dos programas instalados. E em sistemas operacionais Linux, essas interfaces podem ser a interface KDE, a interface GNOME. Existe também o programa gerenciador de arquivos, que é aquele onde você consegue criar as suas pastas. No ambiente Linux existe o Nautilus, o Dolphin e o programa Bootloader, que é o programa responsável pela inicialização do sistema operacional, que pode ser o Grub, o Lilo e o Burg. Então perceba que o sistema operacional é composto por outros programas. E aqui existe uma possibilidade de a banca perguntar para você, né? Qual o nome ali da interface gráfica presente em um sistema Linux? Você já viu ali dois exemplos, o KDE e o GNOME. Então nós já vimos basicamente três conceitos fundamentais. O conceito de sistema operacional, o nome dado ao núcleo desse sistema e que o sistema operacional se trata de um conjunto de outros softwares. E aí a gente já viu alguns exemplos aqui. Dito isso, a gente vai partir para as principais características de um sistema operacional Linux, que se trata de um software livre, onde a sua maior característica é possuir um código-fonte aberto. E aqui já vale uma atenção. A banca gosta muito de fazer uma comparação com o Windows. No caso do Windows, o Windows é um sistema operacional de código-fonte fechado, tá? Então cuidado para não cair nessa pegadinha aí da banca. O Windows não permite acesso ao código-fonte, você não consegue fazer alterações no sistema operacional da Microsoft. O que é diferente aqui para o Linux, que dentre as suas características existe a possibilidade de fazer modificações ou personalizações do sistema. O que é que isso quer dizer? É possível um sistema operacional Linux ser criado para uma finalidade específica, ter um conjunto de programas específicos para aquela distribuição. E, além disso, as distribuições Linux são gratuitas. Não existe a possibilidade de você precisar pagar para obter um sistema operacional Linux. E, além do mais, o uso para qualquer finalidade. Não existe restrições para a utilização de um sistema operacional Linux, tá? Quer seja para fins bons ou ruins. Então aqui você já tem as principais características do Linux. Software livre de código-fonte aberto, possibilidade de modificação e personalização do sistema, distribuição de forma gratuita e uso para qualquer finalidade, sem nenhuma restrição. E essas características,
fazem com que exista uma grande quantidade de distribuições Linux no mercado. E aqui em tela vocês vão observar as principais distribuições. Existem várias outras, mas aqui pelo menos as mais comuns em questões de prova. A banca pede para você marcar a alternativa que contém uma distribuição Linux. Aí você tira aí um print, faz as suas anotações e entre essas principais distribuições nós vamos ter o Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, OpenSUSE, tá? Todos esses sistemas são distribuições Linux. E agora nós chegamos num ponto bem importante, que é a dinâmica de inicialização do sistema operacional. Ou seja, o que é que acontece desde o momento que você aperta no botão do computador para que ele seja ligado e o sistema operacional seja totalmente carregado e você consiga utilizar o computador. De início, quando você aperta o botão para ligar o computador, entra em atividade um firmware chamado BIOS, que está armazenado em uma memória ROM, tá? E aqui já fica mais uma informação, né? A memória ROM, aquela memória de armazenamento permanente, tá? As informações são gravadas e são armazenadas de forma permanente. Quando esse BIOS é acionado, entra em ação um programazinho chamado POST, que vai fazer o teste de inicialização e vai verificar os dispositivos essenciais ao funcionamento do teu computador. Então ele vai verificar se existe memória RAM, se existe processador, se existe um HD ou um SSD. Então, feita essa verificação, inicia-se o boot, que é justamente a inicialização do sistema operacional. E aqui nós já vimos anteriormente esses programas, né? O Lilo, o Grub e o Burg, que são programas responsáveis por fazer a inicialização do sistema operacional quando se trata do sistema operacional Linux. Então, fez a inicialização, o sistema operacional começa a ser carregado, até o momento que ele é totalmente carregado no computador, né, na máquina, e aí entra em ação o sistema operacional por meio do seu núcleo, que é o kernel, fazendo a interação entre o software e o hardware, como nós vimos anteriormente. E aí a partir daqui você pode utilizar a máquina para realizar suas atividades, né? Vamos ver se já dá para a gente responder algumas questões com esses conceitos iniciais. Primeira questão. O Linux oferece uma importante vantagem com seu sistema operacional de código aberto, correto? Possibilitando a customização e distribuição sem custo, correto também, né? É possível você personalizar um sistema operacional para suas devidas atividades e de forma gratuita, sem custo. Isso permite que tanto indivíduos quanto organizações ajustem o sistema conforme suas necessidades particulares, estimulando a colaboração na inovação e transparência no desenvolvimento do software. Questão correta, conceito completamente de acordo com o que a gente viu anteriormente. Questão 2. Qual dos seguintes sistemas operacionais é conhecido por sua ampla variedade de distribuições gratuitas e de código aberto, como Ubuntu, Debian e Fedora? São distribuições Linux, tá? Ele trouxe ali as características do Linux, né? A variedade de distribuições, falou sobre o código aberto e trouxe ali 3 exemplos de distribuições Linux. Questão 3. Um usuário de um computador Linux obteve um software que pode ser executado
copiado, distribuído e modificado pelo usuário sem restrições. Esse tipo de software é conhecido como um software livre, tá? Todas as características de um software livre. É o núcleo do sistema operacional. Ele representa a camada mais baixa da interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema operacional em sua totalidade. Então, quem é o núcleo do sistema operacional? Kernel. Gabarito letra B. E agora nós vamos entrar em outro conceito, que é o ambiente de trabalho. Aquilo que nós conhecemos como área de trabalho, tá? Área de trabalho. E aqui nós vamos falar do primeiro ambiente Linux, que se trata do interpretador de comandos Shell, aonde o usuário vai utilizar um comando e esse comando vai realizar uma determinada atividade. Perceba aqui na tela, ó, essa telazinha preta, esse console aí, tá, do tipo Shell, que recebe o nome de Bash. E veja aqui que o usuário inicialmente, ele digitou o comando ls, e quando ele digitou esse comando, qual é a função do ls? É listar o conteúdo de um diretório. Ele digitou o ls, apertou o Enter, e aí ó, apareceram todas as informações existentes dentro desse diretório. Em seguida, ele digitou o comando cd e a pasta modelos. O que faz o comando cd? Ele acessa um diretório. Então, nesse momento, o usuário está acessando a pasta modelos. Então, o primeiro ambiente de trabalho é esse, tá? Já comentado. Se trata de um interpretador de comandos. E aí a gente já viu aqui dois comandos que podem ser executados. E aqui uma informação muito importante. Quando você abre esse interpretador de comandos, o usuário que vai estar realizando a atividade naquele momento pode ser um usuário comum, tá? Só a correçãozinha aqui. Usuário comum. E o usuário comum é identificado pelo cifrão. Ó, perceba que esse cifrão está aqui, ó. Então se trata de um usuário comum, um usuário que tem pouco acesso às ferramentas do sistema. Já o superusuário, o usuário root, ou seja, o usuário administrador, esse é identificado pelo sinalzinho aqui do jogo da velha, tá? Então perceba que aqui poderia ser uma questão de prova, tá? A banca joga aqui essa imagem e diz para você que o usuário que está acessando o terminal, o interpretador de comandos, se trata do usuário root. Você vai considerar como errado, porque perceba, não se trata do caractere ali que identifica o usuário root, né? E sim um usuário comum. E o segundo ambiente de trabalho, que é o gerenciador de janelas, aquilo que a gente já conhece como a própria área de trabalho mais amigável, aquele ambiente gráfico, tá? Ambiente gráfico, que é justamente essa partezinha aqui que você consegue ter acesso dinâmico às suas pastas, ao atalho do arquivo que está instalado e ele está presente na área de trabalho. E aqui, ó, você tem os exemplos desse programa gerenciador de janela. GNOME, KDE, Unity, XFC, são ambientes de trabalho Linux, que a banca pode muito bem perguntar na questão de prova, né? Pedir para você assinalar a alternativa que apresenta um ambiente gráfico das distribuições Linux. Essas são as mais importantes. Então, só para recapitular rapidinho, nós vimos dois ambientes de trabalho, né?
um menos amigável, que é o interpretador de comandos, que é o shell, que também recebe o nome de bash, e vimos esse ambiente gráfico mais amigável, que se trata do gerenciador de janelas. Vamos ver se já dá para responder mais alguma questão? O sistema operacional Linux possui diversos componentes importantes para seu funcionamento, como por exemplo o shell, que é responsável por gerenciar todos os recursos do sistema operacional e controle dos dispositivos. Não faz gerenciamento dos recursos do sistema. Letra B. Interpretar todos os comandos realizados entre o usuário e o sistema. Correto. Gabarito, letra B. Essa é a função do shell. A interface gráfica KDE do Linux tem aparência semelhante à interface gráfica do Windows. Correto. É o ambiente gráfico do Windows e sim possui semelhança com o ambiente gráfico do Windows. Considere que no sistema operacional de determinada máquina, o GNOME esteja apresentando erros quando tenta acessar os aplicativos na área de trabalho. Nesse caso, o sistema operacional instalado nessa máquina é se ele está falando da interface gráfica GNOME, o sistema operacional só pode ser o Linux. Então está fora aqui a letra B, a letra D e a letra E. Então o sistema operacional é o Linux, sendo o GNOME uma forma de interação do usuário correspondente à interface da área de trabalho do Windows. Correto. Gabarito letra A. Qual é o erro da letra C? Linux, sendo o GNOME um aplicativo de busca de dados na plataforma Google. Aí não, né? Errado. Gabarito letra A. E agora nós vamos entrar aqui na parte da estrutura de diretórios. Veja bem, diretórios nada mais são do que pastas. E aqui a gente tem um ambientezinho gráfico para verificar. Essa contrabarra se trata do diretório raiz. E a partir do diretório raiz, você vai ter os demais diretórios sendo criados. Então todas essas pastas são diretórios e possuem uma finalidade específica. E aqui embaixo você consegue visualizar que por meio do diretório raiz, os outros diretórios são criados. E qual é a função de cada diretório, ou pelo menos os mais importantes? O diretório raiz é identificado pela contrabarra e é a partir dele que se originam os demais diretórios. O diretório de root é o diretório do superusuário, ou seja, do administrador do sistema. É responsável por guardar as informações do superusuário. O diretório home armazena os arquivos dos demais usuários do sistema. Então, quando se cria uma nova conta, imagina que você tem o usuário 1, o usuário 2. Dentro desse sistema operacional Linux, as pastas e os arquivos desses usuários são salvos no diretório home. O diretório dev armazena os drives dos dispositivos. Então, foi instalada uma impressora. O seu drive é armazenado dentro do diretório dev. Diretório bin, diretório de executáveis de comandos básicos, ou seja, armazena os comandos que qualquer usuário pode usar. Você viu lá no início o comando ls, o comando cd. Então são comandos utilizados lá no interpretador que qualquer usuário pode usar.
E aí não confunda com o diretório SBIN, que é o diretório de executáveis de comandos administrativos, e esses comandos são utilizados pelo root, pelo superusuário. Por exemplo, o comando para criar uma nova conta, o comando para excluir uma conta. Então são comandos que só o root consegue utilizar e ficam armazenados no diretório SBIN. Diretório etc. Guarda as configurações do sistema operacional. Diretório TMP armazena os arquivos temporários, os arquivos muitas das vezes de navegação na internet, por exemplo. Então esses arquivos temporários são armazenados nesse diretório. O diretório de boot, que armazena os arquivos de inicialização, como por exemplo, o programazinho que a gente viu, o bootloader. Então o Lilo, o Grub e o Burg, que são programas de inicialização do sistema, estão salvos dentro desse diretório de boot. Diretório lib, que armazena os arquivos da biblioteca do sistema. Diretório usr, que armazena os arquivos dos programas que já vêm instalados no sistema operacional. E o diretório opt, que armazena os arquivos dos programas que o usuário instala. Então, o usuário foi lá e instalou um novo programa, né? Ele mesmo instalou. Esse arquivo fica armazenado no diretório opt. Vamos ver se já dá para responder a questão. Num sistema Linux configurado de forma padrão para o usuário chamado Paulo, quando se entra no sistema pela primeira vez, após ligar o computador, o diretório de trabalho corrente é configurado como, ou seja, qual é o diretório que armazena os arquivos de Paulo? O diretório home, gabarito, letra C. O gabarito, o diretório usr, né, armazena os arquivos dos programas já instalados. O bin armazena os comandos que o usuário comum pode utilizar. O etc armazena as configurações do sistema e o lib armazena os arquivos da biblioteca. Então, gabarito de fato, letra C. São consideradas descrições de pastas do Linux, exceto. Letra A. O diretório usr armazena usuários cadastrados e suas permissões? Falso. Ele armazena os programas já instalados no sistema. Então ele quer a alternativa errada, né? Letra A. O diretório etc, onde se encontram salvos os arquivos gerais de configuração do sistema e dos programas instalados. Você vai considerar isso aqui correto. var, pasta que contém arquivos de log e outras variáveis dos softwares instalados no computador. Correto. E o dev, que armazena, né, os dispositivos do computador. Correto também. Assinale a alternativa que contenha o diretório numa distribuição Linux onde se localizam as informações sobre os recursos do sistema. O diretório root armazena as informações do superusuário. Então,
está eliminado. O diretório PROC é o gabarito dessa questão, tá? É onde se localizam as informações sobre os recursos do sistema. No diretório etc estão as configurações do sistema. E o diretório home armazena as informações do usuário comum, né? Gabarito letra B. A gente entra agora na parte do sistema de arquivos do sistema operacional Linux, que por padrão são eles o ext, o Ryzen e o BTR. E aí você vai ter aqui algumas versões, né, digamos assim. Você vai ter o ETX2, o ext2, o ext3, o ext4, no Ryzen, o Ryzen FS, o Ryzen 4 e no BTR, o BTR FS. O sistema de arquivos, ele é a forma como o sistema operacional vai guardar os arquivos no HD, tá? Outra informação importante é o nome dado ao recurso da memória virtual do Linux. Essa memória virtual se chama swap, que significa uma área de troca. E aí, só para relembrar do que se trata uma memória virtual, tá? Ela atua como um recurso suplementar, né, do sistema operacional quando a memória RAM está sobrecarregada. Então ela vai atuar como uma memória principal, ou seja, como uma memória RAM, para carregar os programas a serem processados pela CPU. Questão: são sistemas de arquivos do Linux, exceto gabarito letra D. O NTFS é um sistema de arquivos do Windows. O padrão do Windows é o sistema de arquivos NTFS. No que se refere aos sistemas operacionais Windows e Linux, dois componentes são caracterizados a seguir. Há um programa que é o firmware, responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento dos hardwares instalados, a verificação das horas no relógio interno e a inicialização do sistema operacional. Quem faz isso aqui, ó, é o BIOS. Item 2. Há um componente que representa o núcleo entre o hardware de um computador e seus processos, estabelecendo a comunicação e gerenciando recursos com a maior eficiência possível. Quem faz isso aqui é o kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional. Portanto, o gabarito letra A, BIOS e kernel. E aqui vocês vão encontrar um resumozinho rápido da aula, tá? Onde você vai ter o acesso a algumas informações, tá? O shell, o nome desses programas que você pode encontrar em uma questão de prova, um ambiente gráfico, né? Um ambiente desktop, aquela área de trabalho, e aqui você tem alguns exemplos, o GNOME, o KDE, o Unity, o XFC, programas de carregamento do sistema operacional, bootloader, Lilo, Grub, Burg, os tipos de sistema de arquivos do Linux, o ext, o Ryzen, o BTR, e o nome da memória virtual, swap, assim como os sistemas de arquivos do Linux, Nautilus, Dolphin, Conqueror, Pacman, Tunar. Eu espero que vocês tenham tirado o melhor proveito dessa aula, tenham feito os seus resumos, tirado informações importantes e que possam ajudar vocês na prova. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aí no gostei e se inscreve no canal.